E a gente tem aqui alguns tipos de tabus, alguns tipos de abuso contra idosos, né? Então, quais são esses tipos de abuso que a gente vai encontrar mais frequentemente nessa população idosa, né? Hoje, na pandemia, né, o abuso, o abandono. Esse estudo afirma que houve lá um aumento de 83% de violência contra idosos na pandemia, sendo, como eu acabei de falar para vocês, a maioria mulheres. Então, abuso físico, nós temos, que no caso é a violência em si, né, com agressão física, o psicológico, né, o financeiro, o sexual e a negligência. Gente, tem abuso sexual contra idosos. O enfermeiro forense tem um papel muito importante na identificação das alterações provocadas por esse tipo de abuso. Tá? E como acontece esse abuso, né? Esse abuso acontece quando não há fortes suportes sociais. Por isso que o enfermeiro forense tem um importante papel não só na emergência, quando ele recebe esse idoso, como também no serviço público de atendimento da rede básica. Então, a rede tem um papel fundamental. Quando eu encontro esse idoso que chega para mim, na rede básica, eu sou enfermeira de uma OBS, eu preciso saber como entender e reconhecer os sinais. Quando a gente fala de enfermeiro forense, a gente tem um forte, digamos aqui, a gente precisa ter uma forte agregação da epidemiologia. O enfermeiro forense precisa entender de epidemiologia, tá? Por quê? O abuso vai acontecer quando eu não tenho suporte social que possa manter esse idoso conectado. O que é a conexão? Na rede, o enfermeiro. No pronto-socorro, também o enfermeiro. Em todos os momentos, o enfermeiro. Na clínica, o idoso internou, ele veio de uma casa de repouso, ele veio de uma residência, ele precisa ser identificado os sinais que possam caracterizar a violência. Então, hoje, né, o que nós temos de sinais aí? Isolamento, onde ele mora, a falta de comunicação que ele não pode ter com o meio, ele tem isolamento social. E se ele tentar sair, ele pode ser agredido fisicamente. Algumas pessoas dão medicamento para esse idoso ficar dormindo em casa. E acaba ele não come, ele faz eliminações fisiológicas em casa. E a própria ansiedade de ficar preso em casa. Né? Provavelmente vão sair estudos aí falando desse impacto negativo, né? Principalmente na saúde mental das pessoas nos diversos ciclos de vida, porque isso é importante que a gente reconheça, que essa pandemia traz. Então, não é só o enfermeiro forense que vai resolver esse problema, não. É a sociedade como um todo. Tá? Então, a gente precisa, como profissional de saúde, como equipe multiprofissional, se juntar para que evite, para tentar identificar e tentar evitar esse abuso que acontece com a população idosa. Então, aí, eu reitero, o apoio da sociedade ele é fundamental para cessar esse mal. A gente não consegue interromper o ciclo da violência se nós não nos unirmos. Físicos, ossos quebrados, hematomas, vergões, úlceras não tratadas, roupa íntima rasgada, manchada ou com sangue, doenças sexualmente transmissíveis sem explicações claras, presença de sujeira, má nutrição ou desidratação, condições precárias de vida, más condições de saúde, com descuido, por exemplo, óculos sujos, andador quebrado, com fezes, dentes com a prótese bem suja, aparelho auditivo com sujidade ou uso de medicamentos. Principalmente medicamentos para dormir. Então, esses são os sinais físicos que a gente precisa identificar, sendo enfermeiro, para tentar realmente criar um plano, né, de minimizar esse impacto que a violência. Então, esse abandono justificado contra a pandemia, ele, infelizmente, na população idosa, é sofrido em silêncio, encoberto, como a Marina falou, por relações de proximidade, né, de dependência entre a vítima e o autor da agressão, e o medo de retaliação e abandono, porque a fala é, eu vou te colocar numa casa de repouso, eu vou te colocar na rua. Se você falar para alguém o que eu estou fazendo com você, mãe, pai, eu vou te colocar na rua. Eu vou contar para vocês agora alguns relatos, né, de violência contra idoso no mundo. Tá? Então, houve aí aumento de abuso em alguns países durante a crise do Covid, como roubo, sequestros e violência doméstica contra idoso que estava isolado, sozinho, sem familiares, né? Alguns foram deixados para morrer, casos bem emblemáticos, inclusive no Canadá, nós vamos ver daqui a pouco. E a Covid ampliou a violência, o abuso e a negligência de pessoas idosas em todo o mundo, como eu já havia falado para vocês. Então, a gente tinha aí uma estatística que antes da pandemia do Covid-19, 1 em cada 6 idosos estavam sujeitos a abusos, né? E agora as evidências indicam que isso aumentou drasticamente em muitos países, né? Como resultado direto da pandemia, né?
Então, aqui só alguns dados para vocês verem, né, que a pandemia esconde uma faceta cruel e traiçoeira, né? A gente aí tem casos cada vez mais comuns de idosos abandonados em asilos. Isso aconteceu no começo da pandemia. Isso que eu falei para vocês, que estar idoso não é uma questão, não é um fato, né, que vai fazer com que ele transmita a doença para todo mundo. Então, no Canadá, na residência de Heron, no subúrbio de Dorval, 31 idosos morreram em poucas semanas. 5 óbitos relacionados diretamente à Covid. Simplesmente os funcionários foram embora. Eles ficaram com medo de serem infectados e foram embora, saíram, né? Não foram trabalhar. E os sobreviventes, os idosos que estavam lá dentro, foram encontrados, os que sobreviveram, né? Sem comida, estavam tropeçando no chão em fraldas, excrementos e em corpos de idosos que estavam mortos. Olha a faceta desta pandemia. Olha o que ela traz para a população, para a humanidade. Nós vamos esquecer isso, né? Nós vamos esquecer isso daqui 50 anos. O que a gente vai falar sobre isso, né? Então, simplesmente deixados à morte. E também teve uma outra questão também na França, em um lar de idosos na França, 24 pessoas morreram em apenas 5 dias. Morreram sozinhos nos seus quartos de choque hipovolêmico, sem comida e água, porque 40% da equipe estava ausente. E aqui tem um dado para vocês depois verem. Tá? Então, a gente não está nem falando de Brasil, tá? A gente está falando de países desenvolvidos, com uma cultura social bem desenvolvida, que funciona, né? E, infelizmente, essa realidade está presente. Então, o preconceito contra idosos cresce na pandemia, né? E Alexandre Kalash, que é meu ídolo, né? Alexandre Kalash é meu ídolo, eu sou, assim, apaixonada. Ele foi da Organização Mundial da Saúde, né? Ele diz que a violência tem aumentado de forma absurda durante esse isolamento, né? E ele criou um termo chamado gerontofobia. Eu tenho fobia de idoso. A gerontofobia é um termo que criou, não, né, digamos assim, disseminou esse termo, né? Ele está sendo muito falado hoje, né? Gerontofobia, né? Medo de idoso. E aí, na Suécia também nós tivemos os protocolos, né, de saúde, desencorajavam os profissionais de saúde a enviarem idosos para hospitais, deixando morrer em casa. Vocês devem ter visto isso no jornal. Então, eles foram estimulados, né, a morrerem dentro das residências para não levar para o hospital, porque não tinha leito. Na Espanha também, os militares foram enviados para desinfectar asilos e ficaram chocados ao encontrar pessoas completamente abandonadas ou até mortas nas suas camas, justamente pelo abandono, né, pelo abandono do profissional. Gente, a gente faz um juramento, né? Por que tem equipamento de proteção individual? Justamente porque o idoso, ele tem ainda o preconceito contra a velhice existe, e muito arraigado das pessoas, que aquele pensamento, está idoso, está velho, não tem problema que seja deixado para morrer. Não! Enquanto a vida tem que ser respeitada. E a grande problemática que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, é a escassez de dados primários relacionados com marcadores forenses, por isso que a gente precisa de enfermeiros forenses. Pessoal, vamos fazer pós-graduação em enfermagem forense. Vamos fazer pós-graduação em enfermagem forense gerontológica. Precisamos de vocês, tá? Então, marcadores forenses de abuso e negligência com idosos e a relação aos próprios fenômenos. Então, qual foi o tipo de violência? A polícia muitas vezes traz condições médicas e atributos fisiológicos que podem imitar ou mascarar os marcadores de abuso e negligência. Então, a velhice muitas vezes traz condições médicas e atributos fisiológicos que podem imitar ou mascarar esses marcadores de abuso e negligência. Então, a gente tem que se atentar para ressaltar a importância de aumentar a compreensão desses fenômenos, se é normal ou patológico. Então, eu tenho que identificar o que é um hematoma e o que é uma púrpura de Bateman ou púrpura senil. Eu tenho que identificar o instrumento de lesão, né? O que foi que ele utilizou, se houve violência, o que foi utilizado para a prática dessa violência. Infelizmente, a Covid-19 destacou e exacerbou o abuso e negligência que os idosos sempre enfrentaram.